Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa tarde a todas e todos presentes em mais um encontro síncrono, né? Esse é o sexto, se eu não me engano, tá? Vamos para alguns avisos importantes, tá? Bom, nós temos, então, 3 avaliações, né? 2 já finalizadas, mais uma avaliação em andamento. Todas elas estão no e-aula, né? São questionários, todas elas são questões objetivas, certo? Então, né, teremos agora na segunda-feira, às 11 horas da manhã, se não me engano, a finalização do prazo para a resposta, né, na avaliação que está aberta, a avaliação da semana 3, que é referente ao conteúdo mudanças de estado de agregação. Tá bom? A próxima avaliação, a avaliação da semana 4, ela abrirá na segunda-feira, ok? E irá fechar na sexta-feira, tá? Vamos lá. Para que todos fiquem cientes. A avaliação 4, a última avaliação, avaliação 4, tá? Ela irá abrir na segunda-feira, dia 21, e será finalizada na sexta-feira, dia 25, ok? Então, serão apenas 5 dias para responder, tá? Detalhe, o conteúdo da semana 4 já está postado, certo? São aquelas 4 videoaulas que eu preparei, tá? Que eu elaborei, e a avaliação será em cima daquelas 4 videoaulas, certo? Então, eu sugiro, tá? Isso aí, sexta-feira, 23h59. Exatamente, Caroline, tá? No sábado e no domingo, né? No sábado, dia 26, e no domingo, dia 27, eu vou estar trabalhando para a finalização das notas da primeira etapa. Então, assim, gente, dia 25, sexta-feira, 23h59, encerra qualquer prazo para mim, tá? Todos os prazos estão encerrados nessa data com esse horário, tá bom? Quem não conseguir nota até lá, vai para a reavaliação, tá? Quando irá ocorrer a reavaliação? Quando irá ocorrer a reavaliação? A reavaliação irá ocorrer entre os dias 5 de julho e 9 de julho. Dia 5 é uma segunda e dia 9 é uma sexta, tá? Então, Professora, sim, pode falar. tu sabe me dizer se essas datas são para todas as matérias ou se é só para tua? São para as matérias do mês 3 e 4. Como que ficou a Tá bem. divisão, tá? Como que ficou a divisão? As matérias do mês 1 e do mês 2, tá? A reavaliação ficou do dia 28, segunda-feira, ao dia 2 de julho, sexta-feira, tá? Alguns professores vão abrir a avaliação e vão deixar ela aberta 24 horas, por exemplo. Aí depende de cada professor, tá? Mas os dias úteis, né, para realizar a reavaliação do mês 1 e 2 ficou do dia 28 ao dia 2, certo? Do dia 28 ao dia 2 de julho, tá? Do mês 3 ao mês 4, que é o nosso caso, né, nós estamos no mês 4, do dia 5 de julho ao dia 9 de julho. Eu irei deixar a... Sim, Bernardo?
A média é 6, isso aí. Tá? Eu não estava vendo o chat. Tá? Voltando, então. Eu pretendo realizar a reavaliação no formato de prova, tá? Como nós estamos fazendo agora. Uma prova objetiva, né, com questões de assinalar. Ok? 20, 30 questões, eu não sei ao certo ainda, tá? Mas no mínimo 20, tá bom? Por que eu sempre coloco no mínimo 20, tá? Para que cada questão tenha valor máximo de meio ponto. Às vezes os alunos se assustam, meu Deus, 20 questões. Beleza. Vamos fazer uma prova que vale 10 com apenas 10 questões. Bom, cada questão fica com peso 1. Ou seja, se tu errar 2 ou 3 questões, tu perde muita nota. Entende? Então, questões de peso menor é melhor, tá? Por mais que seja maior o número de questões, tá bom? Então, a minha ideia é abrir a avaliação nesse mesmo formato que nós estamos fazendo, na segunda-feira, e fechar a avaliação na sexta-feira, tá? Isso para a reavaliação, certo? Mas eu já quero também deixar todo mundo avisado que para a semana 4 também abre na segunda e fecha na sexta, tá? Então tem que estar atento a esses períodos, a essas datas, tá bom? Outra coisa, alguns alunos informaram que por motivos diversos, tá? Que perderam o prazo para realizar as avaliações que já passaram até o momento. Avaliação 1, 2, né? E alguns vão perder a 3, evidentemente, tá bom? Tá? Então, assim, o que eu estou pensando, isso eu falo para todos, independente do motivo, né? Aquelas avaliações que já saiu o resultado, já saiu a nota, eu não posso abri-las novamente, não posso abri-las novamente. Então, a minha ideia é uma segunda oportunidade para esses alunos que por algum motivo não conseguiram responder, apesar do tempo, né, pessoal? Porque não faltou tempo, né? Foi dado a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo e o início da segunda para responder cada uma das atividades, tá? Então não faltou tempo. Então, se eu der mais uma oportunidade para que os alunos respondam a atividade da primeira semana e da segunda semana, tá? Não valerá 10. O peso será menor, tá? O peso será 6 ou 7. A nota máxima será 6 ou 7. Eu ainda não defini, tá bom? Certo, gente? Eram esses os meus recados iniciais. Alguém tem dúvida em relação a isso? Para aqueles que já responderam as avaliações, já sabem qual é a sua nota, tudo bem, tudo tranquilo, tá? Vai sair mais uma nota agora dessa terceira avaliação. Muitos já vão conseguir a nota suficiente para a média. Lembrem que vocês têm que atingir 24 pontos, né? 24 pontos dividido por 4 vai dar média 6, tá? Então, assim, tem bastante oportunidade ainda, né? Nessa avaliação que nós estamos fazendo, terceira avaliação, e na próxima da semana que vem, tá? Então, mesmo quem tenha perdido alguma avaliação, ainda pode recuperar, tá bom? Ainda pode recuperar, certo? Professor, Sim, Otávio? em questão aquela avaliação que a gente tinha conversado na outra aula, Qual delas? a segunda avaliação, acho que foi. Sim. É que eu falei, Otávio, eu não vou abrir de novo aqueles questionários, tá? Então, o que eu posso fazer é montar uma nova avaliação, né, um novo questionário com um novo tempo, mas não vai ter o peso 10, tá bom? Ok? Eu sei que muitos têm seus motivos, é que eu não posso, se eu permito para um, tem que permitir para todos, entende? Porque não é uma coisa que foi realizada em 24 horas ou em 48, né?
Foram mais de 5 dias de tempo para responder, tá bom? Mas, enfim, fiquem atentos ao e-aula, tá? Segunda-feira pode ter alguma surpresa, tá bom? Mas fiquem atentos ao e-aula, certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então, gente, dando sequência ao conteúdo que nós estávamos abordando na última aula, né? Estávamos falando das mudanças de estado de agregação, tá? Já abordamos que a matéria, ela se apresenta, né, tipicamente em 3 formas. Podemos definir dessa forma para o nosso cotidiano: forma sólida, líquida e gasosa, tá? Apesar de, conforme o estudo avança e conforme a forma como eu estou analisando os corpos, isso pode mudar, tá? Por exemplo, se eu for alguém que trabalha especificamente com a composição de materiais, isso pode mudar, certo? Porém, para nós, né, para o nosso cotidiano, para aquilo que nós observamos no nosso dia a dia, de forma macroscópica, podemos, então, definir dessa forma: sólido, líquido e gasoso. Essas formas, né, elas podem mudar conforme a temperatura e a pressão aplicada aos corpos, tá? Então, aquilo que é sólido pode entrar em fusão e se tornar líquido, aquilo que é líquido pode, né, vaporizar e se tornar gasoso, tá? E o processo inverso também ocorre: o gasoso se tornar líquido e o líquido se tornar sólido. A passagem direta do estado sólido para o estado gasoso também ocorre, tá? Também de ida e volta, né? Eu posso transformar o sólido em gasoso e o gasoso em sólido, tá? Isso foi visto na última aula. Cada substância tem um valor de temperatura e um valor de pressão para cada ponto, né? Então, o ponto de fusão e o ponto de vaporização e o ponto de sublimação para cada substância é uma identidade sua, tá? Depende de um valor de temperatura e de um valor de pressão, certo? Quando eu falo pressão, é a pressão ao qual ele está submetido, geralmente é a pressão atmosférica, tá? Bom, já vimos esse exemplo também, né? A temperatura durante uma mudança de estado se mantém fixa, ou seja, o gelo sob pressão normal derrete a 0 graus Celsius, desde o início, né, até o final dessa transformação, a temperatura se mantém constante, tá? Já falamos das curvas de aquecimento e de resfriamento, tá? Falamos das particularidades, das características das fases sólida, líquida e gasosa. Falamos na última aula também sobre plasma, tá? Considerado aí um 4º estado da matéria, tá bom? Falamos sobre as formas de vaporização. Tem a evaporação, tem a ebulição, tá? Tem a calefação, ok? Falamos sobre todas elas na última aula. Falamos sobre a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Falamos sobre fusão e solidificação também, tá? Pela sequência do que vamos falar na aula de hoje, eu gostaria que vocês observassem muito bem essas 2 imagens, tá? Aqui tem, ó, um copo, um recipiente, com parafina líquida e no seu interior um pedaço de parafina sólida, tá? Então, temos aqui uma mistura de parafina líquida com parafina sólida, tá? E no outro lado, nós temos um copo com água e gelo. Veja bem, de novo, um líquido e um sólido. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que a parafina sólida não está flutuando, está no fundo do recipiente. E o gelo, que é sólido, está flutuando sobre a água líquida, tá? Veja bem, são aqui 2 misturas de líquido e sólido,
de uma mesma substância, né? Aqui é parafina e aqui é água, né? Parafina líquida, parafina sólida. Aqui é água líquida e gelo, que é água sólida, tá? Por que que isso ocorre? Por que que isto ocorre? Tá? Acontece o seguinte, a água e mais 3 substâncias, elas têm uma característica especial, tá? Uma característica especial. Quando a água congela e se transforma em gelo, o gelo, então, ele ocupa um maior volume do que quando na fase líquida, tá? Vamos lá, traduzindo. Se eu pegar 1 litro de água, certo? 1 litro de água, e congelar, eu vou transformar em uma pedra de gelo, certo? Quando essa água se transformar em gelo, o volume ocupado pelo gelo será um pouco maior do que 1 litro, certo? É por isso, então, que a gente diz que não pode colocar garrafas com água no freezer, né? Garrafas com líquido no freezer. Quer dizer, com líquido não, com água, né? Quando na sua maior constituição é água. Porque ao congelar, aquela água vai se expandir quando se transforma em gelo e vai quebrar a garrafa, tá? Isso só ocorre basicamente para 4 substâncias. Não é o normal. O normal de uma outra substância que está na forma líquida, quando se solidifica, diminui de volume. Por exemplo, se aqui eu tivesse como colocar, né, uma quantidade de mercúrio líquido, mercúrio, metal, né, na forma líquida, e uma quantidade de mercúrio na forma sólida, tá? O mercúrio iria para o mercúrio sólido, a parte sólida iria para o fundo. Tá? Agora, o ferro, por exemplo, ele se comporta de maneira semelhante à água. Tá? Nós podemos derreter o ferro. Vamos ter, então, ferro líquido. Tá? Aquelas primeiras partículas de ferro que vão se resfriando e vão se solidificando, ficam por cima da parte líquida. Então, o ferro também é uma substância que se comporta conforme a água nesse sentido. Tá? Ou seja, o ferro líquido, quando se solidifica, ele se torna um pouco maior, o volume se torna um pouco maior, o volume. Tá? Ok? Então, falamos sobre a fusão e a solidificação, tá? E aí entramos no diagrama de fases, né? Muitas das questões ali que estamos trabalhando no questionário, praticamente a totalidade delas, fala, né, especificamente do diagrama de fases, certo? O diagrama de fase, então, né, como o próprio nome diz, é um diagrama que demonstra as regiões onde a substância está na fase sólida, ou está na fase líquida, ou na fase gasosa, tá? Quais são as variáveis envolvidas no diagrama, certo? Nós temos aqui no eixo horizontal a temperatura e no eixo vertical a pressão. Então, são sempre essas duas, temperatura e pressão, ok? Então, falamos bastante do diagrama de fase. Esse é o diagrama da água. Lembra que essa curva número 1 é a curva de fusão, tá? E para a água, ela está sempre um pouco inclinada, então, para a esquerda, tá? Falamos de todos os pontos, da curva 1, 2 e 3. Curva 1 é de fusão, curva 2 é de vaporização, curva 3 é de sublimação. Ou seja, a curva 1 separa os estados sólido e líquido. A curva 2 separa os estados líquido e gasoso. E a curva 3 separa os estados sólido e gasoso. Tá? Falamos dos pontos, né? Ponto triplo e ponto crítico. O ponto triplo é aquele onde a substância se encontra em equilíbrio nas 3 formas, sólida, líquida e gasosa, com a mesma temperatura e o mesmo valor de pressão, tá? E o ponto crítico é aquele que separa
as duas classificações que damos para a fase gasosa. Podemos chamar a fase gasosa de vapor e podemos chamar a fase gasosa de gás. Lembre-se que eu falei do botijão de gás e lá na tarefa, lá na avaliação, tem uma questão que fala disso, né? O gás de cozinha, o que tem dentro do botijão, na verdade, não é, vamos dizer assim, o termo correto não seria gás, tá? Seria vapor, tá bom? A fase é gasosa, né? Quando a gente queima no fogão o gás de cozinha, certo? O que é queimado ali é uma fase gasosa, né? Tu não vê líquido sendo queimado ali, tu não vê sólido sendo queimado ali. Tu vê algo gasoso sendo queimado, né? Muito bem. Parte do botijão de gás está na forma líquida e parte está na forma de vapor. O que sai do botijão é o vapor, tá? É o vapor, certo? E é o vapor que tu queima na boca do fogão, tá? Então aqui, o que acontece, ó? Quando eu tenho algo na forma gasosa e eu aumento a pressão sobre essa substância, ela pode subir, ó, e vir para cá, para a região do líquido. Então eu estou liquefazendo aquela forma gasosa. Sabe onde mais isso ocorre? No sistema de ar-condicionado, tá? No sistema de refrigeração das geladeiras e dos freezers. Por exemplo, em cada geladeira tu tens um compressor, né? Em cada aparelho de ar-condicionado tu tem um compressor. O que faz esse compressor? Ele pega uma substância que é gasosa, comprime, exerce pressão sobre essa substância e transforma em líquido. Aquele líquido vai circular por dentro do refrigerador e vai absorver energia, vai absorver calor. E vai se transformar no estado gasoso novamente. O que o compressor faz? Comprime novamente o estado gasoso, transforma em líquido, e ele vai de novo circular pelo refrigerador, pelo ar-condicionado, né? E vai retirar a energia dele, energia térmica, né? Vai tornar o interior da geladeira mais frio, certo? Então, o que está acontecendo num sistema de refrigeração de uma geladeira ou de um ar-condicionado é isso aqui, ó. O tempo inteiro, aquela substância que circula por ali, que a gente chama de gás, o gás refrigerante, na verdade é um vapor, tá? Por quê? Porque ele sai da fase gasosa, vai para a líquida, volta para a gasosa, vai para a líquida, volta para a gasosa, vai para a líquida, então ele fica o tempo inteiro fazendo isso aqui. Claro que quem ajuda a fazer isso é o compressor que está instalado atrás da geladeira, né? Ou no aparelho de ar-condicionado, tá? É por isso que esses aparelhos fazem barulho, né? Porque tem uma máquina trabalhando para fazer isso, tá bom? Passando adiante, falamos aqui especificamente, né, do que acontece quando passa de um lado para outro, na horizontal, na vertical, algo que eu falei para vocês observarem, para vocês baixarem o material e estudarem, tá? Comparamos aqui, ó, nós temos um diagrama de fases para a água e para o CO2, tá? O dióxido de carbono, tá bom? Veja, como eu falei para vocês, a curva número 1 da água, ela está um pouco mais inclinada para a esquerda, certo? Enquanto a curva número 1 do dióxido de carbono está inclinada um pouco para a direita. A maioria das substâncias se comporta assim, ó, conforme o dióxido de carbono, tá? Conforme o dióxido de carbono, certo? Apenas a água e mais 4 substâncias se comportam assim, tá? Ok? E aí, nós resolvemos, né, os 3 exercícios. Paramos nos exercícios, certo? Paramos nos exercícios, tá? Que estão resolvidos aqui, tem solução, tá? Solução para o exercício 1, para o exercício 2, para o exercício 3, certo? Então, agora nós vamos finalizar esse conteúdo, tá? Por isso, prestem bastante atenção, certo? Para a gente finalizar o conteúdo e vocês terminarem de responder a avaliação,
tá? Bom, como eu já havia falado para vocês, como eu já havia demonstrado para vocês, tá? Em outros momentos, né? Existe aqui, então, a curva de aquecimento e a curva de resfriamento, certo? E temos pontos bem definidos, né? Tanto para a fusão de uma substância, de um corpo, como para a solidificação, tá? Nesses pontos aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de solidificação, não há variação de temperatura, e as duas e as duas formas físicas, elas coexistem ao mesmo tempo para a substância, né? É como eu ter um copo de água e gelo, né, com as duas quantidades, tanto água quanto gelo, medindo 0 graus Celsius de temperatura. Ok? Certo? E no caso, né, dessa região do gráfico, tá? Que representa a fusão, essa linha horizontal, e dessa linha horizontal aqui também, que representa a solidificação, isso aqui é toda a curva número 1, ó. Se for dióxido de carbono, é toda essa curva número 1. Se for a água, é toda essa curva número 1, tá? Ok? Nessa curva aqui, ó, número 1, certo? Tu tens as duas formas físicas, os dois estados de agregação coexistindo ao mesmo tempo, né? Aqui também. Os dois estados físicos, o sólido e o líquido, aqui também, ó, sólido e líquido, coexistindo ao mesmo tempo, tá bom? Então, se eu for relacionar, né, os dois gráficos, ou melhor, o gráfico com o diagrama, certo? Eu tenho que lembrar disso, tá bom? Aqui, ó, aqui eu coloquei de novo, ó, tá? Então, está aqui, ó, né, a curva número 1, esse pedaço, aqui também a curva número 1, esse pedaço, coexistem as duas formas físicas. Nesse caso, da número 1, o sólido e o líquido, tá bom? Tá? Vejam bem a diferença aqui, ó, certo? Quando essa curva, tá, que divide o sólido e o líquido, quando ela estiver inclinada para a direita, como aqui nesse primeiro, na imagem da esquerda, ó, curva de fusão para substâncias que se dilatam na fusão, ou seja, derreteu, certo? Era sólido e se transformou em líquido e aumentou de volume. Se dilatou, aumentou de volume. Isso é o que ocorre para a maioria das substâncias. Agora, quando for inclinada, né, para a esquerda, ó, curva de fusão para substâncias que se contraem na fusão. O que significa isso? Que entrou em fusão, derreteu, só que o volume diminuiu, certo? O volume diminuiu, ok? Ou seja, o espaço que se ocupa agora é menor, tá bom? Deixa eu pular essa imagem e falar dessa aqui primeiro. Bom, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês a situação, tá? Aqui eu tenho, ó, um copo, certo? Metade dele preenchido com água, tá? Para exemplificar. Aí eu coloco uma certa quantidade de gelo, tá? Que fica aqui, ó, sobre a superfície da água, né? Aí tem aquela perguntinha assim, tá? Eu estou vendo água até o limite do copo e gelo sobre a superfície da água. Quando o gelo derreter, a água vai transbordar? Quando o gelo derreter, a água vai transbordar? O que vocês acham? Ó, aqui tem um copo, metade dele preenchido com água. Aí eu coloco o gelo. Aí eu percebo que a água subiu até aqui, ó, subiu até o limite do copo, e por cima desse limite tem um pouco de gelo, tá? Quando o gelo derreter, certo? O gelo vai se transformar em água, e essa água formada a partir do gelo vai ocupar um espaço menor do que o gelo estava ocupando,
Então o copo não transborda, tá? Não transborda, certo? Tá? Porque tanto a água como o ferro que está aqui do lado, eles fazem parte, ó, desse gráfico aqui, com a linha inclinada para a esquerda, tá? Ou seja, quando derrete, quando se funde e se torna líquido, o volume diminui, tá? Diminui. Ok? Ferro, a mesma coisa, ó. Isso que vocês enxergam aqui em cima do ferro, aqui é ferro em estado líquido, tá? Mas isso que vocês enxergam, esses pontos mais escuros em cima da superfície do líquido, é ferro. Só que é ferro já se solidificando. Então, a parte que vai se solidificando, aquelas partículas que vão se solidificando, elas se tornam maiores, né, ocupam um volume maior e ficam por cima, ficam flutuando. Isso ocorre em função de uma diferença de densidade, tá? De densidade. Ok? Voltando aqui, ó, outra muito importante, hein? Coloquei lá na avaliação de vocês uma questão sobre isso, tá? Então, quem pegar a explicação agora vai conseguir responder sem problema, tá? Veja bem, o que tem nessa experiência? O que tem nessa experiência? Tem um pedaço de gelo, um arame que passa por cima do gelo e dois pesos, um em cada lado, tá? O que esses pesos fazem? Eles puxam, né, o arame para baixo, certo? Então, como tem um peso de cada lado e o arame está passando por cima, né, dessa pedra de gelo, quem está sustentando o peso é a pedra de gelo, né? A pedra de gelo está sustentando o peso. O que acontece? Quando tu faz uma força em uma superfície, ó, como eu agora, ó, vou pegar a minha lapiseira aqui, ó. Eu estou aqui, ó, apontando a lapiseira, né, apontando a lapiseira para, estão conseguindo enxergar? Para a minha mão, certo? Eu estou realizando uma força com a lapiseira sobre a minha mão. Quando uma força é aplicada sobre uma área, eu tenho uma pressão. Uma pressão. Se eu perguntar para vocês, de que forma dói mais? Com a ponta da lapiseira ou com essa parte de trás aqui da lapiseira redondinha, maior? Vocês vão dizer que é com a ponta. Óbvio, né? Vocês vão dizer que é com a ponta, porque como a ponta é menor, ela exerce maior pressão. Ok? Maior pressão. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Esse arame sobre o gelo, ele está realizando forte pressão em cima do gelo. Ok? Forte pressão em cima do gelo. E o que vai acontecer no ponto de contato com o gelo? Vamos voltar para esse outro gráfico, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, água, deixa eu voltar mais um aqui, ó, água na forma sólida. Gelo, então, né? Gelo, ok? Quando eu aumentar a pressão sobre ele, o que ele vira? Ele vira líquido. Tá? Isso acontece com o gelo, com a água. Ó, aqui eu tenho o mesmo gráfico, tá? O gráfico da água. Tá na forma sólida, forma de gelo. Se eu exercer pressão do gelo, eu posso transformá-lo ele em líquido. Então, o que acontece nessa experiência aqui, ó? A pressão que o arame faz no gelo faz no ponto de contato entre o gelo e o gelo derreter. Então, o gelo derrete pela pressão que o arame faz sobre ele. Só que o que acontece logo em seguida? Logo em seguida, aquela água que é resultante do derretimento congela de novo. Porque esse gelo está mais frio do que o ambiente, tá? Quer dizer, desculpa. Esse gelo está mais frio do que o ponto de fusão, tá? Agora sim, agora falei corretamente. Ele está abaixo de 0 graus, ele está abaixo de 0 graus, e por isso a água que resulta desse descongelamento, do toque do arame com o gelo, naquele ponto de contato,
congela novamente. O que acontece depois de um certo tempo? Eu percebo que esse arame está dentro do gelo, eu não consigo mais tirá-lo, tá? Por que eu não consigo mais tirá-lo? Porque o arame atravessou um pedaço do gelo, certo? E a água foi congelando sobre ele. Onde mais isso ocorre? Por que na patinação de gelo, ou melhor, na patinação sobre o gelo, o patins é sobre uma lâmina? E essa lâmina é muito fina. Por que isso ocorre? Porque o peso do patinador exerce pressão na superfície de gelo, através do patins. E nesse ponto de contato do patins com o gelo, exatamente onde a lâmina entra em contato com o gelo, tem uma pequena porção do gelo que derrete e vira água, certo? E isso faz com que o patinador consiga deslizar mais rápido ainda. Depois que o patinador passa, o que acontece com aquela água que sobrou do derretimento? Vira gelo novamente. Tá? Por quê? Porque a pista de patinação está abaixo de zero. Certo? Então, o que acontece? O gelo, quando sofre pressão, ele derrete. Tá? Isso é uma característica que eu consigo observar no diagrama da água, no diagrama de estado físico da água. Tá? No diagrama de fase da água. Tá bom? Ok? Entendido, gente? Posso avançar? Tá? Então, falamos, né, dessa experiência, que é fazer um arame passar por uma peça de gelo, sem cortar, né, porque ele vai descongelando o gelo e vai solidificando a água resultante, tá bom? E vimos também, né, que tanto a água como o ferro, né, sólido, eles flutuam sobre, né, a mesma substância líquida. Então, tanto o gelo flutua na água, como o ferro sólido flutua no ferro líquido, tá? Quando eles estão ali na mesma temperatura, tá bom? Então, para a gente ir já para o final, né? A gente tem agora para ver a curva, melhor, o diagrama de aquecimento e resfriamento na fase de vaporização ou condensação, né? Lembrem-se que a gente já viu, né, partindo desde uma quantidade de sólido abaixo de zero até acima de 100 graus, no caso da água, né, transformar o gelo negativo em vapor acima de 100, e o processo contrário começa aqui de cima e vai descendo, né? Então, aqui na curva de vaporização e na curva de condensação, essa parte horizontal aqui é onde coexistem os dois estados. Existe tanto a fase líquida como a fase de vapor, né? Tanto a fase de vapor como a fase líquida, tá? Nessa curva horizontal, nessa linha horizontal. Que aí, no caso do diagrama de fases, é aqui, né? É a curva número 2. Então, na curva número 2, coexistem os dois estados. O estado líquido e o estado de vapor. O estado gasoso, né? E aqui também, na curva 2 aqui do dióxido de carbono, em cima dessa linha vermelha, coexistem os dois estados. Os dois estão em equilíbrio, tanto a forma líquida como a forma de vapor. Tá? Aqui um exemplo apenas, né, da curva de vaporização da água. Ó, como eu falei para vocês, tá? 760 milímetros de mercúrio é um valor que damos para a pressão normal, pressão ao nível do mar, que equivale a 1 atmosfera, né? Então, o ponto de temperatura correspondente a essa pressão, no caso da água, é 100 graus Celsius, ou seja, a água ferve, né, a 100 graus Celsius quando a pressão a qual ela está submetida for de 760 milímetros de mercúrio. E para a água ferver a 200 graus Celsius, para a água ferver a 200 graus Celsius, tá? A pressão tem que ser de 11.630 milímetros de mercúrio, tá?
Ok? Então, vejam que é uma pressão muito maior do que a pressão ao nível do mar. Muito maior, tá? E qual que é a temperatura máxima da água? Olha o que eu estou falando para vocês. Qual a temperatura máxima da água? Máxima, tá? Na forma líquida, 374 graus Celsius, tá? É o ponto crítico da água. O ponto crítico da água é 374 graus Celsius. Só que qual que é a pressão para que a água exista na forma líquida a 374 graus Celsius? A pressão é de 165.300 milímetros de mercúrio. Ou seja, uma pressão muito, 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 muito maior do que a pressão ambiente, tá? Entendido? Muito importante, certo? A temperatura de ebulição da água, né, ela depende da pressão. Então, ao nível do mar, é 100 graus Celsius. Só que conforme a altitude aumenta, essa pressão diminui, a pressão atmosférica, né? A pressão que o ar exerce sobre a superfície, certo? Então, ó, em São Paulo, que está a 760 metros de altitude, a água não ferve a 100, ferve a 98. Em Brasília, 1.170 metros, né, de altitude, tá? A água ferve a 96, tá? Em Quito, tá bom? No Equador, 2.850 metros de altitude, a água ferve a 90. Tá? Em La Paz, na Bolívia, 3.700 metros de altitude, a água ferve a 87. Tá? 87. Tá bom? Então, quanto maior for a altitude, né, da região que nós estamos, menor será a temperatura de ebulição da água. Tá bom? Entendido essa parte? É por isso que utilizamos panela de pressão para cozinhar, porque o que cozinha um alimento? É a temperatura, certo? É a temperatura. Então, quando eu quero uma maior temperatura da água, além de 100 graus, eu tenho que aumentar a pressão sobre ela. Por isso que se chama panela de pressão, certo? O que ocorre na panela de pressão? Tá? A água ela entra em ebulição, vai formando vapor, e esse vapor não sai. Então esse vapor vai aumentando a pressão dentro da panela, porque ele precisa sair e não sai. Ele só vai sair depois de um certo valor, porque ele consegue empurrar esse contrapeso para cima, tá? Todo mundo que já viu uma panela de pressão sabe que essa pecinha aqui de cima, o contrapeso, ele tem, como o próprio nome diz, um peso. Então ele tampa uma válvula. Só que ele pode, né? Ele pode se movimentar, ele pode levantar. Basta que o vapor que está aqui dentro faça força para levantar esse contrapeso, certo? Então aqui está a explicação, tá? Aqui embaixo do que de como que, para que nós utilizamos, né, a panela de pressão e esse outro aparelho aqui se chama autoclave, que é um aparelho utilizado para esterilização, né, de instrumentos cirúrgicos, tá? Então aqui também a temperatura aumenta acima de 100, certo? Para poder fazer a esterilização, né, dos instrumentos cirúrgicos, tá bom? Então, por exemplo, voltando aqui para outra imagem, se eu for cozinhar, tá? Por exemplo, lá em Quito, né? Lá em Quito, ou lá em La Paz, na Bolívia, com a panela normal, uma panela sem tampa, por exemplo, os alimentos demorarão mais para serem cozinhados do que aqui ao nível do mar, tá? Porque a temperatura não vai chegar a 100. Então, o ideal é usar uma panela de pressão, tá? E por último, então, o equilíbrio entre as formas sólida e gasosa, né? O equilíbrio entre o sólido e o vapor, tá bom? Ou seja,
quando uma substância está com temperatura de sublimação, tá? Claro que isso depende da pressão também. Então, tem pressão e temperatura de ponto de sublimação. A substância pode coexistir nas duas formas físicas, tanto na forma sólida como na forma gasosa, tá? E aqui, no caso aqui é a sublimação. Aqui também é chamado de sublimação, mas pode também receber o nome de cristalização, porque eu estou transformando vapor em sólido, tá? A temperatura é a mesma, né? Tanto para transformar o sólido em vapor, como o vapor em sólido. Claro que isso depende da substância que nós estamos falando, depende da pressão também. Então, aqui nesse outro exemplo, ó, nesse outro slide, nós temos o seguinte, ó, o gelo seco. Todo mundo sabe que o gelo seco ele é muito utilizado para efeitos, né? No palco de um show, de uma apresentação. Então, nós temos aqui uma imagem do gelo seco, né, sublimando. O gelo seco é o CO2, é o dióxido, né, de carbono, na forma sólida, tá? Na forma sólida. Então, aqui eu tenho tanto a forma sólida e a forma gasosa ao redor, tá? Então, eu tenho em equilíbrio, com a mesma temperatura, as duas formas, a forma sólida e a forma gasosa. Tá bom? E nessa outra imagem, tem uma representação do que seria a sublimação e a cristalização do iodo, tá? Então, aqui tem uma temperatura, ó. Essa temperatura seria a temperatura de sublimação do iodo, tá? Então, ó, 185,3 graus Celsius. Então, a temperatura alta, né? Comparada às temperaturas que falamos no nosso cotidiano, tá bom? Por que tem essa superfície fria aqui em cima? Aqui está uma representação, tá? A representação seria o seguinte: os cristais de iodo, eles sublimam, né? Se transformam da forma sólida para a forma gasosa, tá? Nesse ponto aqui, 185,3 graus Celsius. Só que quando encontram essa superfície fria, se torna um sólido novamente, porque perde energia, né? Ganha energia aqui, se torna gasoso, perde energia aqui, se torna sólido, tá? Então, aqui ocorre uma sublimação e cristalização do iodo. A sublimação ocorre aqui, quando recebe energia e se torna gasoso, e aqui, quando bate na superfície fria, perde energia, se torna sólido de novo, né? Forma os cristais de iodo, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que ficou para trás que vocês queiram saber? Nosso conteúdo, pessoal, essa parte dos slides termina aqui, tá? Termina aqui, certo? Bom, vocês têm a avaliação para responder, né? Todas as questões ali são referentes à mudança de estado físico, ao diagrama de fases. Acredito que se vocês fizerem com tempo, se vocês fizerem, né, analisando os slides também, tudo aquilo que foi dito no primeiro encontro 5 e no segundo, referente a esse assunto, vocês vão conseguir fazer de forma tranquila, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat, ó. Chamada. Vocês podem responder com o número da turma, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, então, né, no início desse encontro, tá? São 4 avaliações, uma por semana. A avaliação aberta fecha na segunda abre outra avaliação, a quarta, que fecha na sexta, né? Fecha na sexta. Serão 4 notas, vamos somar as notas, dividir por 4, fazendo uma média, tá? Reavaliação será do dia 5 de julho ao dia 9, tá bom? Do dia 5 ao dia 9, tá? Também no mesmo formato, tá bom? Aqueles que perderam avaliações, fiquem atentos que eu posso talvez fazer alguma coisa para que eles não fiquem com 0 na avaliação, tá? Ok?
Então, por hoje era isso, pessoal. Não esqueçam de responder a chamada, tá? Vocês estão dispensados a partir de agora, ok? Vou deixar gravando aqui até que todos respondam a chamada para ficar registrado no chat, ok? Certo, pessoal? Até segunda. Quem quiser atendimento, entre em contato comigo pelo e-aula, tá? E aí amanhã eu abro a sala para o atendimento, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Um abraço a todas e todos.